Fala galera, Andrei Blanco, portal armamentista. Hoje é dia 24/10, segunda-feira. Agora são exatamente 15h15, 3h15 da tarde. Eu tô aproveitando um tempo de deslocamento, tô correndo aqui em Campinas. Então tô aproveitando aqui um tempo para gravar esse vídeo e posicionar vocês quanto à audiência de custódia do caso de ontem, tá? Eu, como comentei, hoje teria audiência de custódia. Acabei de sair dessa audiência e passei em casa e tô correndo lá em Campinas. Bom, vamos lá. Primeiro, não deixa de curtir, se inscrever, compartilhar e me seguir lá no Instagram, tá bom? dr.andreiblanco, porque esses casos é mais rápido, mais prático ali de postar pelo Instagram. Eu acabo me comunicando primeiramente por lá, beleza? Então vamos lá. Segunda parte. Fizemos a audiência de custódia, tá? A audiência de custódia aconteceu hoje por volta das 14 horas, 13h30 mais ou menos. E eu tenho algumas, na verdade assim, ponderações a fazer em relação à audiência de custódia. Porque é algo que me preocupa bastante, é algo que é o meu dia a dia. E é algo que eu já tenho essa leitura e eu tento mostrar isso para vocês da melhor forma possível. Como assim, Andrei? Me explica aí o que você está querendo dizer. Eu vou te explicar. Existe, meus amigos, o fantástico mundo de Bob, que é um mundo perfeito e maravilhoso, e existe a realidade. Por quê? Para vocês terem uma ideia, eu protocolei um pedido de relaxamento de prisão acumulado com o pedido de liberdade provisória, pois eu entendo que a prisão ocorrida ontem, conforme comentei com os senhores, é uma prisão ilegal e merece ser relaxada. Por quê? Novamente, como eu digo, eu não gosto de entrar no mérito dos casos, mas esse eu vou comentar alguns pontos, claro que preservando nomes, etc. Mas eu vou comentar alguns pontos para vocês verem como o fantástico mundo de Bob é uma coisa e a prática, o dia a dia, a realidade é outra coisa, tá? Vamos lá. O CAC foi preso por porte ilegal de arma, por embriaguez ao volante, por lesão corporal e pelo crime de dano, ok? Ok. Vamos lá. Porte ilegal de arma. Ele estava com 4 estojos, cápsulas, casca, como você quiser chamar, vazios, ok? Cascas essas de calibre que ele tem apostilado, ou seja, 9mm. Ele tem um equipamento desse apostilado no seu mapa, correto? Então ele estava com uma munição viva completa e 4 estojos, 4 cápsulas, beleza? De uma munição, de um calibre que ele tem apostilado, ok? Então eu, Andrei, entendo que ele não praticou crime algum. Segundo o delegado, ele só poderia estar com essa munição no bolso, assim como somente quando estiver em deslocamento para treinamento, assim como prevê em relação à arma em si, ao porte de trânsito. Eu, Andrei, não concordo com isso. Em primeiro lugar, nós temos várias teses para levantar, insignificância, lesividade, enfim, mas nem vou entrar nesse mérito. Mas eu entendo que a partir do momento que você tem o calibre daquela munição e você está com ela no bolso, você ser preso por porte ilegal de arma no artigo 14 é um verdadeiro absurdo e trata-se de uma prisão ilegal. Segundo ponto, embriaguez ao volante. Qual a prova da suscitada embriaguez? Olhos vermelhos e fala pastosa. Pessoal, o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, estabelece que somente comete crime de embriaguez ao volante quem for flagrado conduzindo veículo automotor com o etilômetro indicando acima de 0,33. Logo, como não foi feito o bafômetro, não foi feito o exame de sangue, não há como estabelecer
se ele havia ou não bebido. E mais, qual a quantidade de bebida ingerida. O CTB é categórico. O crime somente acontece após transgredir o 0,33. Dali para baixo é infração administrativa, infração de trânsito. Novamente, eu não vou nem entrar no mérito se tinha bebido, se não tinha bebido, porque isso não importa nesse momento. O que importa é o seguinte: como você prende uma pessoa por porte, por embriaguez ao volante, sem sequer haver uma prova real de que ela estava sob o efeito de substância alcoólica. Não tem uma prova, não tem um laudo, não tem um exame clínico sequer. Ele foi submetido ao exame clínico, mas esse exame clínico ainda não saiu um resultado. Então, qual a lógica de prender uma pessoa, encarcerar uma pessoa sem a prova de uma materialidade delitiva de um crime? Seguindo, lesão corporal. Ele alega que separou a briga de outras duas pessoas. Uma dessas pessoas alega que foi agredida por ele. Ponto. A mera alegação dessa pessoa bastou para o encarceramento dele. Você, meu amigo que está me assistindo, você não é advogado, você não é juiz, você não é promotor, você não é desembargador, você não é ministro. Eu preciso ter um desses cargos para ver que isso não tem lógica nenhuma. Então quer dizer, se eu me der um tapa no rosto, ficar inchado meu olho e for lá na delegacia falar: o Zezinho me deu um tapa no rosto, você vai ser preso por lesão corporal sem que há uma prova de que você cometeu essa lesão corporal? E mais, quando esta mesma suposta vítima assume que entrou em vias de fato com outro autor, com uma outra pessoa, com uma terceira pessoa. Quem que prova que a lesão que ela estava carregando foi causada pelo CAC? Tracem essa linha de raciocínio comigo, meus amigos. Não tem prova do crime do 14 das munições, não tem prova que ele estava embriagado e não tem prova de que ele agrediu essa suposta vítima, sendo que ela estava com uma lesão, só que ela mesma assume que entrou em via de fato com uma terceira pessoa. Ah, mas quem deu esse soco aqui foi o fulano, então o fulano vai ser preso por isso, sem qualquer prova disso? Meu Deus do céu, eu não me conformo com uma coisa dessa. E para colocar o prego na tampa do caixão, está sendo também acusado do crime de dano. Que o crime de dano é quando você vai lá propositalmente e danifica algo de alguém, de modo bem lógico aqui falando para vocês. Porque segundo o delegado, ele teria desferido um golpe com um pedaço de madeira contra o veículo dessa suposta vítima. Detalhe: no depoimento dessa suposta vítima, ela fala que quem desferiu esse suposto golpe com essa madeira foi o outro rapaz. Dá o nome, foi o fulano de tal, e não o meu cliente, e não o atirador esportivo. Então quer dizer, foi-lhe imputado a prática de 4 crimes, e não tem prova, não tem materialidade delitiva de nenhum. Inclusive o crime de dano é um absurdo, porque está lá claro que a vítima declara que quem em tese teria cometido é outra pessoa, e você vai e imputa isso a uma pessoa. Meus amigos, a lei de abuso de autoridade é muito clara. O crime de denunciação caluniosa, a lei de abuso de autoridade, imputar fato criminoso a quem sabe ser inocente. É um absurdo. Estamos na presença de uma prisão arbitrária, ilegal, completamente errada. Ok, vamos para uma audiência de custódia. Este é o momento de pedir, por exemplo, um relaxamento de prisão. É quando uma prisão é ilegal, que é o que eu entendo no caso em tela. E infelizmente não conseguiu o relaxamento da prisão. Mas calma, o atirador esportivo foi colocado em liberdade, ok? Eu consegui uma liberdade provisória para ele mediante fiança, uma fiança no valor de R$2.000, tá? Então agora ele não está mais encarcerado, uma pessoa de bem não está mais atrás das grades e será colocada em liberdade
nos próximos minutos. Eu já saí de lá, porque tem que aguardar esse pedido de alvará de soltura, etc. E agora, no processo, que é para isso que serve o processo, seguindo o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, enfim, nós provaremos a sua inocência. Mas o que me espanta é eu trazer essa quantidade de argumentos e indícios contra nada. Não tem nada que comprova. E mesmo assim essa prisão não ter sido relaxada. Andrei, mas o que importa é ele estar solto. Mas era muito melhor que essa prisão tivesse sido relaxada, pois as consequências posteriores serão muito menores. Ok? Só para vocês terem uma ideia, durante a audiência, o magistrado comentou que, apesar de não haver nos autos prova de que ele podia estar com as munições, era favorável à concessão da defesa da liberdade provisória. E foi excelência, pela ordem, os documentos de folha 29 e 31, conforme narrado no meu pedido de liberdade provisória, deixam claro que ele é atirador esportivo, que ele tem sim autorização, que ele tem inclusive um equipamento registrado com esse mesmo calibre. Ah, doutor, mas isso não muda a minha decisão. Então quer dizer, eu fiz o pedido de liberdade provisória, juntei documentos, citei o número das páginas e sequer ver o documento que o autorizava a ter as munições foi visto. Porque se tivesse sido visto, ele não teria feito o comentário que fez. Então, meus amigos, notem como a justiça é complicada. Notem como a justiça é complicada. O que eu quero dizer com isso? O fantástico mundo de Bob é uma coisa, a realidade, o dia a dia é outra coisa. Então evitem, meus amigos, evitem, porque na teoria tudo é lindo. Ah, eu vou falar que eu tava indo, eu vou falar que eu tava voltando, eu vou falar, eu quero ver, porque o ônus da prova cabe a quem alega, porque não sei o que, vem com um monte de fantástico mundo de Bob, quando na prática não é bem assim que funciona, tá bom? Como sempre, vou atualizando os senhores do caso, vou posicionando vocês, conforme for tendo alguma novidade, tá bom? Mas esse é o recadinho de hoje. Andrei Blanco, Portal Armamentista, CAC liberado. E evitem, meus amigos, porque o mundo real não é doce como muitos pensam que é. Tamo junto, um abraço.